Deus, meu Pai, nós nos colocamos perante o Senhor para lhe exaltar, engrandecer o teu precioso nome na beleza da tua santidade. Meu Deus, meu Pai, que seja repreendida agora toda seta, que seja repreendida agora toda amarra, que seja repreendido toda obra maligna, satânica e diabólica. Tudo que foi enviado para atrapalhar, que seja quebrado no nome de Jesus. Tudo aquilo que rouba a mente, que leva a nossa mente cativa pensando nas coisas lá de fora, eu anulo, eu quebro e desfaço em nome de Jesus e repreendo também todo e qualquer tipo de espírito de andarilho, juntamente com todos aqueles demônios que muitas vezes leva e tira a nossa atenção. Ó Deus, nós quebramos agora todo argumento maligno em nome de Jesus. Amém. De pé, abra comigo a tua Bíblia em Josué capítulo 10, versículo 12. Vamos falar hoje a respeito de Josué que estava em guerra, e ele estava para conquistar uma cidade, e o Senhor fez proezas, diga assim, proezas, isto, Josué capítulo 10, versículo 12, quem achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Opa, ajuda o teu irmão do lado, sabe um lugar que é bom de aprender a achar na Bíblia, chama-se escola dominical. Acha rapidinho, tá? Mas vamos lá em Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos retos. E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial de Gigal. Amém e amém. Vamos assentar em nome de Jesus. Pedir a Deus muita graça, muita sabedoria. Foi nos determinado nesta noite para que nós pudéssemos destrinchar um pouquinho a palavra de Deus a respeito de Josué, que estava em batalha, e de repente ele passa por uma provação, e é necessário ele então clamar ao Senhor, é necessário então ele entrar na presença de Deus em oração, para que Deus viesse a fazer algo em prol da vida dele. Meus amados irmãos, tem muitas vezes em nossas vidas que nós temos que nos colocar de joelho e nos colocar na presença de Deus, para que o Senhor venha e comece a trabalhar ou fazer algo ao nosso favor. Josué era um homem de oração, Josué era um homem de guerra. Josué, nós sabemos muitas e muitas histórias de Josué, que Josué era um homem que colocava na presença do Senhor, e Deus ouvia a sua oração. Tal era a intimidade que ele tinha com Deus. Muitas vezes nós não temos essa intimidade com Deus. Eu vejo aqui um homem que era sujeito às mesmas paixões do que nós, sujeito às mesmas fraquezas do que nós, e de repente ele passa por uma grande batalha, e ele vê que os israelitas estavam perdendo a guerra, e de repente ele levanta a sua voz e começa a clamar ao Senhor. Ele levanta a sua voz e começa a falar com Deus. Ele levanta a sua voz e começa então a clamar ao Senhor, e ele direciona a sua voz ao sol. Ele direciona a sua voz à lua. Então ele dá, pelo poder de Deus, uma ordenança no vale para que o sol pare, para que a lua pare. Um homem que era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Agora, a intimidade que ele tinha com Deus, ele olha para o céu e fala com o sol: Sol, detenha-te. E ele fala assim: lua, para. Foi um milagre, segundo a Bíblia, um milagre extraordinário, que não houve antes nem houve depois. Tem a outra passagem que o sol, ele volta um pouquinho, apenas alguns graus, e se completa então 1 hora
No calendário universal, os cientistas descobriram que no calendário universal, nós estamos atrasados em um dia. Amém ou não amém? Milagre de Deus. Você acredita nisso? Amém ou não amém? Há uma polêmica muito grande falando que o sol não para, a lua não para, porque o que gira é a terra, mas isso aí é uma pregação para o nosso amado bispo José Elias, é uma pregação para quem conhece muito disso. Mas eu quero falar a respeito que Deus usou este homem para alcançar algo na vida que ele queria. E nessa noite Deus quer, para a honra e a glória dele, fazer algo ao meu favor e ao teu favor, para que nós alcancemos a nossa vitória. Amém ou não amém? Você crê nisso? Amém ou não amém? Quem crê, eu quero que você coloque de pé mesmo, aplaudindo o Senhor, e nós vamos profetizar nessa noite falando: Deus é Deus, Ele faz o sol parar. Fala mais forte, meu querido, mais forte que você puder, fala assim: Deus é Deus, Ele faz o sol parar. Mais forte: Deus é Deus, Ele faz o sol parar. Aleluia! Vamos assentar em nome de Jesus. Ao meu favor e ao teu favor, Deus, Ele entra e começa a fazer até algo extraordinário, movendo-se através de natureza. Deus faz coisas extraordinárias para que eu e você alcancemos a nossa vitória. Deus mexe na natureza para que eu e você venhamos a alcançar a nossa vitória. Deus intervém na natureza. Ele faz algo na natureza, Ele mexe na natureza. Eu separei algumas coisas, porque é interessante nós analisarmos isto, que Deus, Ele criou tudo, amém ou não amém? Ele fez tudo, o grande universo. Dizem os cientistas que o universo é tão longe, é muito infinito. Se alguém sair daqui hoje e for em direção, não vai encontrar o fim. E quando ele voltar, já não existe mais nada por aqui, de tão longe que é. Irmãos, nosso Deus é grande. Aleluia. E o salmista Isaías, profetizando e salmodiando, ele falava assim: os céus declaram a glória de Deus. É muito grande o universo, gente. E sabe quem fez isso aí? Foi o meu Deus e o teu Deus. Foi o meu Deus e o teu Deus que fez tudo certinho. Colocou o sol à distância perfeita da nossa terra. Porque se fosse, dizem os cientistas, se fosse mais perto um pouquinho, nós certamente que morreríamos cozidos. E se fosse mais próximo da lua, morreríamos congelados. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, Ele fez tudo de acordo. Amados, eu fico imaginando a soberania de Deus. Se a terra fosse mais próxima do sol, nós morreríamos queimados. Antes dos brotos nascerem, o sol já tinha comido todos os brotos. E se nós fôssemos mais próximos da lua, morreríamos certamente já congelados. Mas Deus é soberano. Aleluia, eu glorifico ao Senhor pela criação do universo. Eu glorifico ao Senhor pela criação dos astros. Eu glorifico ao Senhor pelos bilhões e bilhões e trilhões de estrelas que há no universo. Eu glorifico ao Senhor pela criação. Eu glorifico ao Senhor pela criação do universo. Não podemos contar as estrelas que Ele fez. Aleluia. Para você alcançar algo de Deus, Deus, Ele mexe na natureza. Deus faz algo extraordinário mexendo na natureza. E o profeta estava aqui tendo uma batalha, e de repente ele não conseguia vencer aquela batalha. A noite já estava chegando, e ele via que a noite ia chegando, e os israelitas iam perdendo a batalha, iam perdendo a guerra. Então ele dá ordem para o sol, ele dá ordem para a lua. Sabe por que ele queria alcançar aquela vitória?
Porque ele lutava por uma cidade. Ele lutava para ganhar uma cidade. Ele já tinha conquistado muitas cidades. Já tinha conquistado outras cidades. Era uma pessoa que lutava, homem de guerra, soldado valente.